Ela não sabia nada, só lia os rótulos e vendia tudo. Kélida não nasceu no mundo do vinho. Na verdade, nada na história dela indicava que esse seria o caminho. Ela levava uma vida comum, como a maioria das pessoas. Trabalhava como assistente administrativa, lidando com planilhas, reuniões e tarefas repetitivas que preenchiam o dia, mas não preenchiam a alma. Era uma rotina organizada, funcional, estável, mas vazia. Era aquele tipo de vida que segue no automático, que funciona por fora, mas não realiza por dentro. E mesmo sem saber exatamente o que faltava, ela sentia que algo não estava completo. Até que um convite mudou tudo. Ela foi chamada para trabalhar em uma loja de vinhos. Não era um sonho antigo. Não era um plano traçado. Não era algo que ela vinha buscando. Era apenas uma oportunidade inesperada. Simples, quase comum. Porém, ela decidiu aceitar, mesmo sem saber absolutamente nada sobre vinhos. E foi exatamente aí que começaram os desafios. No primeiro contato com aquele novo universo, tudo parecia estranho. Os clientes entravam na loja e começavam a fazer perguntas técnicas, detalhadas, específicas. Queriam saber sobre uvas, regiões, safras, harmonizações. E Kélida não sabia o que responder. Ela não tinha base, não tinha experiência, não tinha segurança. E isso ficava evidente. Então ela fez o que estava ao alcance naquele momento. Ela lia os rótulos. Era assim que ela atendia. Pegava a garrafa, lia, tentava entender e transformar aquelas informações em uma resposta que fizesse sentido para quem estava ali. No começo era tudo confuso. Os nomes eram difíceis, muitos em outras línguas. Termos técnicos que ela nunca tinha ouvido antes. Parecia que existia um código naquele mundo que todo mundo entendia, menos ela. Era desconfortável. Era desafiador. E seria muito fácil desistir naquele momento. Mas ela não desistiu. Ao invés de recuar, ela decidiu aprender. E começou do jeito que dava. Continuou lendo rótulos, observando os clientes, prestando atenção no que eles escolhiam, fazendo perguntas, provando vinhos, errando, tentando de novo. Ela transformou o ambiente de trabalho em sala de aula. O conhecimento dela não veio de um curso no início, veio da prática, do contato diário, da curiosidade genuína de entender aquele universo. Cada garrafa virou uma aula. Cada cliente virou uma oportunidade. Cada erro virou aprendizado. E aos poucos, aquilo que parecia impossível começou a fazer sentido. Mas o caminho não foi fácil. O mundo do vinho ainda é, em grande parte, dominado por homens. E Kélida sentiu isso desde o início. Olhares desconfiados, questionamentos constantes. Aquela sensação de que ela precisava provar o tempo todo que sabia o que estava fazendo. Como se não fosse esperado que ela estivesse ali. E não era só isso. Ela enfrentou preconceito pela cor da sua pele, pelo fato de ser mulher, pelo fato de estar entrando em um ambiente onde muitas vezes não era vista como pertencente. Houve situações desconfortáveis,
comentários inadequados. Momentos em que ela precisou se posicionar com firmeza. E foi aí que algo importante aconteceu. Deixa eu te perguntar uma coisa antes de continuar. Essa história já te prendeu até aqui? Se sim, então você vai gostar do que vem pela frente. Então já se inscreve no canal, deixa o like e comenta aqui embaixo o que você tá achando. Isso faz toda a diferença para eu continuar trazendo conteúdos assim para você. Agora presta atenção, porque a história só melhora daqui para frente. Ela decidiu que ninguém iria falar por ela. Ela iria se preparar. Enquanto muitos duvidavam, ela estudava. Enquanto questionavam, ela se aprofundava. Enquanto tentavam diminuir, ela crescia. E quando precisava falar, falava com segurança, com conhecimento, no mesmo nível, sem abaixar a cabeça. E mesmo assim, ela continuou. Porque naquele ponto, aquilo já não era mais apenas um trabalho. Era um caminho. Era algo que ela estava construindo com esforço, com persistência, com coragem. Até que chegou um momento em que ela entendeu que precisava dar um passo além e tomou uma decisão. Decidiu se profissionalizar. Buscou formação, estudou de verdade e se especializou. Deixou de apenas ler rótulos para compreender profundamente o que estava por trás de cada vinho. Uvas, regiões, climas, solos, processos, harmonizações. Tudo começou a se encaixar. E foi assim que ela se tornou sommelier. Mas mais do que isso, ela se tornou alguém capaz de traduzir o vinho para as pessoas. Porque vinho não é só técnica, não é só informação. Vinho é experiência, é conexão, é fazer alguém sentar, provar e sentir alguma coisa. E ela entendeu isso. Com o tempo, passou a orientar clientes com segurança, montar cartas de vinhos, criar experiências e indicar combinações que faziam sentido. O que antes era insegurança virou domínio, e o que antes era dúvida virou clareza. E ela não parou, expandiu, começou a dar cursos, participar de eventos e compartilhar conhecimento. E foi nesse momento que algo ainda maior aconteceu. Ela começou a transformar outras pessoas, porque ensinar não é repetir informação, é abrir um novo mundo para alguém. E foi exatamente isso que ela fez. Mostrou que vinho não é luxo inacessível, não é status, não é algo complicado demais para entender. É descoberta, é prazer, é experiência e, principalmente, é algo que qualquer pessoa pode aprender. Com o tempo, também ficou claro que algo estava mudando nesse mercado. As mulheres começaram a ocupar espaço, trouxeram sensibilidade, atenção aos detalhes e uma nova forma de enxergar o vinho. E Kélida fazia parte disso, de um movimento que não precisava gritar, mas que transformava tudo ao redor. E mesmo crescendo, ela nunca perdeu algo essencial, a humildade. Porque quanto mais aprendia, mais entendia que o vinho é um universo infinito. Sempre há algo novo, sempre há mais para descobrir. Hoje, Kélida não apenas trabalha com vinho, ela vive o vinho. Cria experiências, conecta pessoas através dos eventos de degustações que ela organiza e abre caminhos. E prova, com a própria história, que não é preciso saber tudo para começar, mas é preciso ter coragem. Coragem de entrar em um mundo que você não domina. Coragem de aprender na prática. Coragem de enfrentar um ambiente difícil sem perder quem você é.
e, principalmente, coragem de continuar, mesmo quando tudo parece contra você. Porque, no final, essa nunca foi apenas uma história sobre vinho. Foi uma história sobre crescimento, sobre identidade e sobre não desistir de si mesma. E você? Teria coragem de começar do zero em um mundo completamente desconhecido? Ou continuaria onde está só porque é mais seguro?